Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Torres. Então, dando continuidade ao nosso curso de empreendedorismo, hoje eu trouxe o conteúdo sobre vamos tirar as grandes sacadas dos grandes empreendedores e o que eles têm de melhor assim que a gente pode usar no nosso empreendimento, usar no nosso negócio para alavancar, para melhorar o nosso negócio e a nossa ideia de negócio, né? Antes disso, venho lembrar dos outros cursos. Quem se interessar por mais algum módulo dos outros cursos, pode entrar em contato, que eu passo todas as instruções. Venho lembrar da minha vaquinha também, a vaquinha que eu estou realizando. Quem quiser ajudar, quem quiser contribuir, o link da vaquinha está na bio do meu Instagram. Então, sem demoras, vamos lá. Aqui eu escolhi 5 grandes empreendedores de sucesso. O primeiro deles é o Bill Gates e a gente vai analisar um pouco a história do Bill Gates e as sacadas que o Bill Gates teve para ser esse cara tão grande, tão importante dentro do universo da tecnologia, né? Bem, primeiro ponto que a gente pode destacar do Bill Gates é que ele soube aproveitar muito bem a tecnologia da época, né? Na época o início ali da internet e ele esteve muito ligado a essa tecnologia e percebeu que o talento que tinha para produzir sistemas de computadores e criou o Windows. Bem, através do Windows, a outra grande sacada que ele teve foi produzir computadores que sejam acessíveis para as pessoas. Então acho que essa foi a fundamental sacada do Bill Gates, porque ele conseguiu construir um computador acessível, porque naquela época os computadores eram muito caros, muito grandes, então ele conseguiu fazer computadores, um sistema operacional que seja utilizado por pessoas a um preço mais acessível e assim disseminando o uso do computador, né? Bem, outra coisa que eu considero muito importante que o Bill Gates fez foi conseguir disseminar o Windows, porque assim, a gente sabe que a Microsoft é uma das maiores empresas de informática do mundo, né? De tecnologia da informação do mundo. Você acha mesmo que se a Microsoft não quisesse que você tivesse um Windows craqueado na sua casa, você teria? É óbvio que não. Esse aí, querendo ou não, faz parte da estratégia da Microsoft de querer disseminar o uso do Windows. Hoje em dia a gente sabe que está cada vez mais difícil que isso aconteça. Por quê? Porque tem todo um histórico dos computadores em que a disseminação do uso do Windows ficam tão enraizada que você agora, querendo ou não, vai ter que usar o Windows, né? Então, o gatilho mental é esse, é você usar o sistema operacional, ficar preso a ele, ficar preso àquela tecnologia e só saber operar aquela tecnologia. Então, você vai ter que, a partir de agora, adquirir de uma forma ou de outra, né? Bem, outra coisa que o Bill Gates tem de diferencial, assim, e que eu acho que é um aspecto fundamental para um grande empreendedor, é ele ser preocupado com causas sociais, né? Você vê que o Bill Gates, ele já doou aí cerca de 46 bilhões de dólares para incentivo à educação na África, incentivo a pesquisa sobre tecnologias de energias renováveis. Então, você percebe que é uma característica de um grande empreendedor que é poder trabalhar e investir o dinheiro que ele adquiriu em causas sociais para poder ajudar outras pessoas, e isso aumenta a qualidade dele como pessoa, né? Dele não se preocupar apenas com lucro, mas sim com a situação de bem-estar social das outras pessoas, né? Bem, falamos agora do Bill Gates, agora vamos falar de outro cara que também é da área da tecnologia. Ele é contemporâneo ao Bill Gates, mas não menos extraordinário, não menos
Posso até dizer que é um pouco polêmico, né? Estamos falando agora de Steve Jobs. Steve Jobs foi o fundador da Apple, um cara fenomenal. Eu acho que a primeira característica que eu quero falar do Steve Jobs para vocês é que ele era extremamente fascinado pelo que ele fazia. Ele era um cara que por ser fascinado com o que ele fazia, ele tinha um nível de exigência na sua empresa muito alto, o que fazia com que ele cobrasse dos seus funcionários e às vezes trabalhar com o Steve Jobs seja algo muito estressante, porque o nível de cobrança do Steve Jobs era muito alto, mas esse nível de cobrança se deve à busca da qualidade incessante que o Steve Jobs buscava. E a gente pode pensar da seguinte maneira: ele buscava um padrão de qualidade incessante, por quê? Porque ele preocupava, a intenção dele sempre foi na experiência do produto que passava-se para ele. Porque no final das contas, quando você adquire um produto, você está, muitas das vezes, a experiência que aquele produto te traz pode ser melhor do que o próprio produto em si, como por exemplo a Apple mesmo. Você tem um smartphone, os smartphones da Samsung, da Xiaomi, da Huawei, eles fazem exatamente a mesma coisa que a Apple faz, mas a experiência que os celulares da Apple, que os MacBooks da vida trazem para o usuário, que é única, outra coisa que o Steve Jobs fez muito bem é a questão da exclusividade, né? É você, eu sou um usuário Apple, eu tenho esse tipo de vantagem. Então essa questão, o ser humano gosta disso, gosta de se sentir exclusivo, né? Então eu acho que esse é um outro aspecto que a gente pode comentar. Teve uma vez que ele produziu uma propaganda, porque ele era mestre em fazer propagandas dos seus produtos, né? A gente vê aquelas memoráveis apresentações do iPod, por exemplo, em que ele revolucionou simplesmente o mercado de reprodução de música, né? Então, o Steve Jobs tinha essa maneira de se apresentar, de apresentar o produto e de apresentar a experiência muito bem, né, dos seus produtos. Isso que fazia com que vendesse muito bem as ideias dele, né? E outra questão que o Jobs também trabalhava dentro dessa linha de um cara que é muito trabalhador, que é muito esforçado, é que tudo pode ser aperfeiçoado, né? Todas as metodologias, os processos podem ser aperfeiçoados para que cada vez mais você possa ter uma excelência no seu trabalho. Você pode ver que os smartphones da Apple, o sistema operacional da Apple, iOS, são sistemas muito limpos, que são muito fáceis de ser manuseados, são sistemas muito fluidos, né? A ideia principal do Steve Jobs é essa. Então, é um cara assim que com certeza revolucionou, com ideias fantásticas. A Apple estava numa situação deprimente, chegando próximo à falência. Ele, em determinado momento, saiu da sua própria empresa, foi trabalhar na Next, voltou a trabalhar na Apple e deu essa guinada na empresa, fazendo com que a Apple hoje seja uma das maiores empresas do mundo e fature bilhões e bilhões de dólares por ano. Bem, a terceira aqui são uma dupla de empreendedores assim fantásticas que a gente pode dizer assim que revolucionou o início do século XXI e final do século XX, que é a dupla de fundadores da Google, né, que é o Larry Page e o Sergey Brin. Pô, você pega a história dos caras, eles começaram numa garagem juntos, aperfeiçoaram o sistema de busca, ou seja, a lição que a gente pode tirar aqui com isso é o quê? Quando eles começaram a produzir o sistema de busca, várias pessoas chegaram nele e falaram assim, olha cara, desiste dessa história aí que você vai fracassar. Você vai fracassar porque já existem 6 sistemas de busca, o que você vai fazer de diferente? Então, acho que o ponto que a gente pode tirar aqui é o seguinte, que tudo pode ser aperfeiçoado,
você está na área de tecnologia da informação, mas você pode fazer algo diferente, né? E foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram com o Google? Eles pegaram um sistema de busca e conseguiram fazer um sistema de classificação para identificar os sites, os links que eram mais citados dentro de outras páginas, criando um ranking que no sistema de busca aparecia primeiro. Então as pessoas conseguiam encontrar com mais facilidade, ter um sistema mais fluido e mais simples de busca e assim eles cresceram muito. Outra ideia que a gente pode tirar da Google é que eles têm uma noção muito grande de o poder da informação, e essa informação deve ser de todos. Você pode ver muito bem. Hoje em dia você usa os produtos da Google de graça. Você tem o Google Maps, que você pode a qualquer momento olhar a sua casa, olhar como é que está. Por exemplo, você pode ir até Paris, você pode ir até os Estados Unidos. E então ele tem essa informação muito, ele entrega essa informação muito para as pessoas, né? Essa informação é livre, né? E a pessoa decide como usar essa informação. Não é como as empresas antigas que elas decidiam como vai usar essa informação que vai te fornecer. Não, a Google fornece a informação e você decide como fazer. Então a Google, por essa mentalidade, hoje ganha milhões. Porque, por exemplo, a Uber, o que ela faz? Ela pega o mapa da Google para posicionar por georreferenciamento os carros, né? Você acha que aquele sistema de mapas que a Uber usa é de quem? É nada mais da Google. Então a Google, com as suas inúmeras formas de informação, de armazenamento, de nuvem, tudo, ela além do mais, vende essa informação para as empresas que querem adquirir essas informações, né? E nesse caso do Google Maps, mapas, né? E outro aspecto que a gente pode considerar da Google também é que eles não gostam de trabalhar com grandes grupos. Os fundadores, eles têm essa ideia que grandes grupos acabam se perdendo no meio do problema e acabam não resolvendo o problema. Então eles gostam bastante de criar vários grupos e passar para aquele grupo determinado problema e esse problema ser resolvido dentro do grupo, né? Então um grupo ali de 8, 10 pessoas no máximo, é a regra da pizza, que o grupo deve ser dividido dentro de uma pizza. Se uma pizza inteira, tem que dividir para todos os integrantes do grupo. Não pode ser muito mais que isso, porque senão você acaba perdendo a sintonia do grupo, né? E a sensação de unidade desse grupo, né? Então, se o grupo for muito grande, você não consegue, nem todos conseguem expressar da melhor forma as suas ideias e botar em prática as suas ideias. Então isso é fundamental e a Google vem revolucionando a questão do trabalho, né? A liberdade dentro do trabalho, de poder trabalhar em um ambiente muito mais criativo. A gente sabe que os trabalhos de hoje em dia necessitam cada vez mais da criatividade, da inteligência emocional das pessoas e um trabalho com propósito, né? É um trabalho que dentro da Google você pode desenvolver sua ideia, você tem autonomia de desenvolver sua ideia e você tem total liberdade para isso, né? Bem, falamos da Google, agora vamos falar da Disney. Bem, a gente pode olhar para a Disney como uma das empresas mais fenomenais do mundo. Ela, assim como a Apple, trabalha muito essa questão da experiência do cliente. O cliente tem uma experiência incrível, né, com os produtos da Disney, não só os filmes, os desenhos, mas sim o parque também da Disney. Então, é fundamental que ele perceba esse detalhe, porque basicamente a Disney, falando assim do parque de diversões da Disney, lá
dos Estados Unidos, ele tem dois clientes, o cliente que vai a primeira vez e o cliente que vai a segunda vez. O cliente que vai a segunda vez, ele está muito mais preocupado com os detalhes, porque aquele mundo de encantamento, a primeira vez que ele foi, ele já percebeu, agora ele quer dar uma olhada nos detalhes. E aqui está o segundo ponto fundamental que a gente pode pegar, assim, uma lição que a gente pode ter com a Disney, que é prestar atenção nos detalhes. A Disney consegue prestar muito bem atenção nos detalhes. Como, por exemplo, ela tem um carrossel que ela é banhada a ouro. Então, o detalhe é muito importante. A cultura da empresa, dos funcionários se sentirem donos da empresa, como os diretores, pode ser diretor, CEO da empresa, CMO da empresa. CMO, para quem não sabe, é o diretor responsável pelo marketing da empresa. Se estiver passando no parque e perceber que tem algo sujo, ele tem a noção tão grande da empresa que ele mesmo vai lá, pega um papel, alguma sujeira que está no parque, joga no lixo, porque ele tem uma consciência muito grande, né? Então, é uma empresa que presta muita atenção nos detalhes. Outro ponto muito interessante também que tem na Disney é que todos conhecem o que as outras equipes estão fazendo. Então é sempre muito compartilhado o que todos estão fazendo, porque pense comigo, se mais pessoas estão sabendo o que os outros grupos estão fazendo, estão desenvolvendo dentro da empresa, talvez aquela pessoa que não esteja naquele grupo saiba resolver aquele problema melhor do que aquela que está fora, ou pode dar ideias para poder resolver. Então isso traz para a empresa uma sensação maior de unidade, aquilo que a gente tinha falado na Google, né? Aquela experiência do trabalho, que hoje em dia as pessoas não estão mais interessadas somente num trabalho que vai trazer um retorno financeiro, mas as grandes mentalidades, as grandes pessoas que buscam algo maior, elas estão atrás de um propósito, atrás de ideias que podem transformar o mundo e ajudar o mundo de alguma forma. E eu acredito muito nisso, e essas grandes empresas todas têm essa característica de pensar grande, de buscar grandes coisas, de grandes problemas para resolver. Bem, por último, eu já falei de 4 empresas, da Disney, da Google, da Microsoft e da Apple, e não podia deixar de dar um exemplo de lições que a gente teve, um grande empreendedor, ele ainda está vivo, que é o Jorge Paulo Lemann. Ele hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, ele é dono da Ambev, ele é acionista de várias empresas do mundo, como o Heinz, aquela empresa de ketchup, ele tem participações em empresas como Budweiser da vida. Então, ele é um dos homens mais ricos do mundo, sem sombra de dúvidas, ele é bilionário, mas assim, olhando a história de Jorge Paulo Lemann, uma lição que a gente pode ter assim é que os momentos de crise não precisa ter desespero. Ele fala muito também que os momentos de crise são momentos que têm as maiores oportunidades, né? Então, ele que a família dele já tinha uma condição, e quando ele terminou o ensino médio, ele teve a oportunidade de estudar fora, estudou em Harvard, e acabou que ele achava que era um saco estudar em Harvard, fazer economia em Harvard, e acabou que ele estava muito mais interessado em tentar ser um jogador profissional de tênis do que fazer a economia em Harvard. Mas acabou que no final das contas, quando ele acabou que ele conseguiu, né, se formar em Harvard em economia, abriu seu escritório de economia, assim, né, e conseguiu ver que naquele momento de crise que estava tendo no Brasil ali na volta, ele conseguiu fazer com que os acionistas da empresa pudessem, os acionistas, os sócios deles, né, que abriram a empresa, colegas que estudaram junto com ele, pudessem ter a ideia de criar essa empresa para poder, com o modelo que ele tinha, que no Brasil estava em crise, estava em crise financeira, né,
e com o modelo que eles tinham aprendido na faculdade, eles queriam aplicar no Brasil. Então, eles viram que no momento de crise, eles poderiam solucionar esses problemas, né? E outra coisa que é importantíssima é que eu sou fascinado assim por essa teoria, eu acredito muito e eu aplico muito no meu dia a dia, é a lição que é ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque o Jorge Paulo Lemann, ele é um cara assim que você vê que ele tem uma saúde muito boa, apesar dos N, N trabalhos que ele tem, N empresas que ele tem, ele é um cara que é muito focado nos seus trabalhos e que consegue tirar tempo para, por exemplo, todos os dias ele dedica cerca de uma hora e meia para praticar exercícios físicos, para passar depois de exercícios físicos, passa tempo com a sua família e, e parte desse dia dedica para seus trabalhos. Então, eu acredito muito nisso, que a pessoa que consegue praticar exercício físico consegue ter um corpo muito mais saudável, uma mente muito mais saudável, você consegue capacitar a sua mente, o seu corpo, para você conseguir ter inspirações maiores através da prática de esportes, através de momentos felizes com a sua família. Então ele consegue ter um equilíbrio muito grande entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu acho isso fundamental. Outra coisa que ele fala e que ele tem uma fundação chamada Fundação Estudar, que ele é fascinado pela educação também, assim como eu. E ele fala o seguinte, que formar gente boa é o melhor negócio que você faz. Ou seja, se você pode ter, é melhor você ter uma má ideia com uma boa equipe, que aquela ideia com certeza vai prosperar, vai dar resultado, do que você ter uma boa ideia, uma boa ideia com a má equipe, porque é mais difícil aquela boa ideia prosperar dentro de uma equipe ruim. Então, o CEO da empresa tem que focar muito em formar grandes empreendedores, formar grandes funcionários para que a empresa possa crescer. E isso é papel fundamental do CEO, papel fundamental dos diretores. Terceirizar a escolha de funcionários nem sempre é muito bom, porque aquele funcionário que você está colocando na sua empresa em situações estratégicas, ou até mesmo em níveis mais baixos que podem crescer, vão definir o futuro da sua empresa. Então, é de fundamental importância a escolha de funcionários, formar uma boa equipe, e isso é fundamental. Assim, outra coisa que o Jorge Paulo Lemann também conta é a questão da meritocracia dentro do trabalho, né? Que ele fala bastante que para você estimular uma equipe, você tem que fazer um sistema de meritocracia para que os mesmos cresçam dentro da empresa através da meritocracia, através dos seus resultados. Não somente aquele cara que fica lá puxando o saco do seu cliente, do seu diretor, para que ele seja promovido, não. Os resultados o crescimento dentro da empresa vai depender dos seus resultados. Então, é muito legal essa psicologia, essa lição que o Jorge Paulo Lemann traz para a gente. E é fundamental a gente conhecer a história desses grandes empreendedores, essas grandes sacadas, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E eu acho e acredito assim, aqui a gente elencou as grandes sacadas, mas eu acho que o mais importante que as grandes sacadas dos grandes empreendedores é você entender que o empreendedor ele também erra, ele também comete equívocos, ele também não faz a melhor escolha, mas eu acho que a principal ideia que a gente tem que tirar dessa situação é que
as pessoas, elas erram, mas elas conseguem aprender com os erros, né? E isso é fundamental, você conseguir aprender com o erro para você crescer, e isso muitas vezes não mostra. Às vezes, dentro do empreendedorismo, mostra só a parte em que o empreendedor é de sucesso, mas para ele ter sucesso, ele teve que errar ali uma quantidade de vezes assim incalculável, e ele errou até que ele conseguiu acertar. E a gente tem que ter essa mentalidade que a gente vai errar, que a gente vai cometer equívocos, mas o mais importante é a gente manter a nossa consciência, nosso objetivo, para que a gente possa alcançar o grande objetivo, que é, que nem eu falo, que hoje em dia que as pessoas buscam. Você pode ver que cada vez mais as pessoas não estão mais interessadas nesses trabalhos convencionais e querem empreender, porque o empreendedorismo ele pode te trazer propósito, pode te trazer o que eu mais gosto, que é poder ajudar as pessoas e transformar a realidade das pessoas de alguma maneira, resolver problemas. Então, essa é a tendência do mundo, tá ok? Bem, muito obrigado. Essa aula de hoje a gente pôde ter uma ideia geral de como que os empreendedores, as grandes sacadas dos empreendedores têm. E se você puder contribuir adquirindo mais um curso ou ajudando na vaquinha, eu ficaria eternamente grato, eternamente feliz. Muito obrigado.